Dentista, se você está desanimado com a odontologia e quer sair das clínicas populares que não valorizam o seu trabalho, eu sou Beatriz Abreu, cirurgiã dentista, e sempre me interessou ajudar outros dentistas, justamente por eu ter passado por tudo isso, né? Foram 3 anos passando por isso, e por isso que eu senti que eu devo realmente ajudar aí os profissionais a saírem dessas situações, né? E justamente por eu não ter ninguém também para me dar um norte e não ter alguém que passou pela mesma situação que eu, né, que é baixo financeiro, sem dinheiro para investir, como eu poderia sair das clínicas populares desse jeito? Então, realmente é algo que sempre foi um objetivo muito grande, né? Sempre foi uma dificuldade que eu tinha. E assim, como começar a atender por conta própria? Como captar novos pacientes e atendê-los por minha conta? Por precisar trabalhar, né, gente? A gente precisa ali de um financeiro nesse tempo, claro. Acabamos não encontrando formas de sair desses locais que desvalorizam o nosso trabalho. Então, aí que começa aquele loop infinito, né? A gente precisa de dinheiro, mas a gente não aguenta aquela situação no trabalho. E aí acaba que a gente aguenta aquilo tudo ali devido à necessidade financeira. E então, assim, gente, vou começar contando aí um pouquinho sobre mim, sobre a minha história. É, e por anos, assim, eu trabalhei em clínicas populares, né, por 3 anos da minha vida. Cheguei a trabalhar 12 horas todos os dias, né, eu trabalhava de segunda a sábado, 12 horas por dia. Então, assim, já cheguei a trabalhar essas 12 horas e não ganhar nada. Ou assim, eu lembro direitinho do dia que eu ganhei R$ 30 às 12 horas. Então, assim, gente, é muito desanimador, né, para qualquer área. E já trabalhei também 12 horas por dia, de segunda a sábado, e no fim do mês a clínica sumiu e não me pagou. Então, assim, gente, eu acho que a maior tristeza do mundo é você chegar, né, naquele mês ali, final de mês, você fala, nossa, vou receber meu pagamento ali início do mês, e aí não vê aquele dinheiro. Isso é muito triste. E eu já trabalhei em locais que frequentemente era ameaçada também, ser mandada embora, se eu não fizesse um procedimento do jeito que eles queriam. Então, eles queriam que fizesse um procedimento e a gente meio que era obrigado a fazer, né? E eu nunca aceitei isso, nunca aceitei ter que fazer esses procedimentos porque eles queriam, né? Por que isso? Então, era algo que eu me questionava muito. E a dependência financeira acaba fazendo a gente aceitar certas situações. Então, se você é dentista que trabalha em clínicas populares, com certeza já passou por alguma dessas coisas que eu estou contando. Pode ser uma, duas, pode ser todas, mas eu tenho certeza que alguma delas você já passou. Nesse período, gente, também eu tive muitas crises de ansiedade, até que um médico mesmo me afastou do trabalho, pedi demissão, isso foi um grande alívio. E depois de 2 anos sem férias, né, fiquei 15 dias ali sem trabalhar, realmente com nada, né? Somente cuidando da minha saúde mental. E nesse tempo eu tive que fazer uma escolha. Ou eu desistia da odontologia, né? A odontologia que eu demorei tanto tempo ali para me formar, gastei tanto valor de investimento, ou então eu desacelerava. Então é uma dúvida cruel, né? E foi aí que eu pensei, gente, não é possível que eu vou jogar minha faculdade no lixo, né? É uma profissão que eu sempre sonhei. Não é possível que é isso, não é possível que é dessa forma que a odontologia é, né? Então, assim, quando a gente vê a nossa saúde mental em jogo, a gente realmente começa a questionar o que realmente é mais importante, né, pra gente. E então, assim, eu resolvi desacelerar e tentar permanecer na odontologia, porém de outra forma. Mas, assim, gente, como começar, né, sem ter dinheiro para investir? Que é a principal pergunta que a gente faz, né? Eu mesma fazia frequentemente, gente, agora, né? Como que eu vou fazer? Ainda mais que eu tô sem nenhum emprego, né? Ainda mais quando eu tinha saído dessa clínica. Então, assim, como que eu comecei? Eu vou contar um pouquinho aí da minha história. Eu comecei, gente, alugando consultórios por hora, porque eu não conseguia alugar por diária, né? Pagando valor de diária. Comecei a divulgar o meu trabalho no meu Instagram ali, na minha rede social, e comecei atendendo só meus amigos. Literalmente só os meus amigos.
E, gente, é muito engraçado, porque eu lembro até hoje do meu primeiro paciente. E eu tive apenas um paciente no meu primeiro mês. Mas, assim, esse um paciente já me deu um retorno que eu demorava 2 semanas para mais. Para um retorno, assim, que eu demorava muito para ganhar nessas clínicas, né? Eu demorava 2 semanas para ganhar aí em outras clínicas o valor que eu recebi em um paciente. Então, isso já me animou. Eu falei, gente, será que isso é um sinal? E eu perdia tanto sinal para Deus, né? Nessas situações. E no segundo mês eu tive 2 pacientes, no terceiro eu tive 4, no quarto eu tive um de novo, e aí eu comecei a alugar por dia, depois comecei até a pagar um aluguel mensal. Nossa, e eu lembro direitinho, meu primeiro aluguel mensal, eu falei, gente, fiquei muito feliz com isso. E eu vi que trabalhar 12 horas por dia, de segunda a sábado, eu, assim, ganhava menos do que eu atender, às vezes, 2 pacientes por conta própria ali no mês. Então, trabalhando nessas clínicas, além de eu ficar sem tempo, ganhava menos do que se eu atendesse, sei lá, 2 pacientes no mês, né? E uma coisa que a gente tem que entender, né, antes de tudo isso, é que tudo tem um processo, né? A gente tem que fazer o nosso melhor, sem dúvidas, né? Mas a gente tem que fazer o nosso melhor com o que a gente tem hoje. Então, eu sempre me perguntava, como que eu vou começar com o que eu tenho hoje? E eu anotava mesmo no bloco de notas, diariamente, saídas para eu conseguir sair das clínicas sem ter dinheiro para investir. Então, pegar o bloco de notas mesmo e anotar, né? Quando a gente coloca no papel, parece que fica tudo mais visível, né? E assim, frequentemente eu ouvia dentistas dizendo assim: ah, não, é só você ser bom que vai dar certo, não tenha dúvidas. Gente, mas não é assim. Eu já falo com uma certeza para vocês que não é assim, né? Hoje em dia não basta ser bom. Hoje em dia, gente, ser bom é obrigatório. Na verdade, não hoje em dia, né? Ser bom na nossa área é obrigatório. Você se formou para isso, você batalhou para isso. Foram o quê? 5 anos de faculdade de odontologia, mais as pós-graduações. Então, faça o possível para ser bom sempre, né? E sempre ali tá atualizando seus conhecimentos. Mas a gente sabe que não basta ser bom se você não sabe mostrar o seu trabalho. Não basta ser bom se você não tem pacientes para mostrar o seu trabalho, né? Aí você é bom, é excelente. Eu conheço vários dentistas excepcionais e que eles não são conhecidos, as pessoas não conseguem acesso até eles, né? Então não basta ser bom se você acha às vezes que os pacientes vão vir até você sozinhos, não vai acontecer, você tem que buscá-los, né? E nada melhor para isso hoje em dia do que usando as redes sociais, tá? E vou dar um exemplo aqui que eu sempre gosto de dar nas minhas aulas, é um restaurante, por exemplo. Quando alguém indica um restaurante para você, qual que é a primeira coisa que você faz? Assim, pensa aí na sua casa, o que que você faz? Eu já tenho a minha resposta. Eu sempre, quando eu recebo qualquer indicação, eu sempre vou procurar nas redes sociais. Eu procuro foto, localização, foto das pessoas que marcaram o lugar, feedback das pessoas. Então, assim, por que que você acha que na nossa área isso é diferente? Né? Então, não é diferente, gente. Hoje em dia, a gente está 24 horas no nosso celular, na nossa mão ali, 24 horas mesmo. Então, a gente tem que aceitar que os tempos mudaram. A gente tem que aceitar essa evolução do mercado. Ou a gente aceita e acompanha a evolução, ou a gente estagna, né? E hoje em dia, a gente tem o maior megafone em nossas mãos e muitas vezes não usamos a nosso favor. A gente fica 24 horas com ele na mão, vendo a vida dos outros, consumindo aquelas coisas que deixam a gente até com crise de ansiedade ali por a gente comparar demais com a vida dos outros e a gente não usa a nosso favor. Então, a gente tem uma ferramenta que consegue abranger o mundo e a gente não usa por medo de julgamento ou vergonha. Mas aí eu vou falar uma coisa para você, se te tranquiliza, gente. Vergonha é aceitar certas formas de trabalho e acabar com a nossa saúde mental, né? Então, isso sim é vergonha. Medo, né? Se você tem medo ali de julgamento, medo de postar, medo de verdade é da sua saúde mental ir embora. Isso sim, a gente tem que ter medo. E eu falo mesmo, tenham medo, porque quando a sua saúde mental vai embora, você não consegue fazer nada. E quem me conhece sabe a revolta que eu sempre tive com certas condições de trabalho. Eu realmente não aceitava. Pessoas que trabalharam comigo, amigos, sabem muito bem disso, assim, não tô mentindo mesmo.
sempre tive dificuldade de aceitar a forma que me tratavam nesses lugares. E eu nunca, nunca, nunca quis normalizar esse tipo de trabalho, né? Eu não achava certo ali o investimento de dinheiro e tempo que eu tive na minha faculdade, ter uma super responsabilidade como profissional da saúde. A gente sabe que é uma responsabilidade gigantesca e às vezes não ganhar nem R$ 100 por 12 horas de trabalho. E muitas vezes nem receber esse dinheiro, já aconteceu inúmeras vezes. Ou até mesmo a gente ir para o trabalho todos os dias pensando assim, meu Deus, vou desistir da profissão, não quero isso. Então, você ir para um trabalho que você vai ficar se questionando o tempo inteiro se aquilo é para você, é muito triste. E eu sei muito bem disso. E depois de passar, inclusive, por tudo isso, me deu um gás tão grande em querer mudar essa realidade, sabe? Querer sair desse lugar. Então, eu sou daquele tipo de pessoa, assim, que eu vejo aquela adversidade ali, eu falo, gente, eu não aceito isso, não. Isso aqui não é pra mim, não, de jeito nenhum. O que eu posso fazer pra mudar? Anota, escreve no papel, dá um jeito. Tenta, sabe? Tira um dia ali, um final de semana seu ali, pra tentar sair dessa realidade. Pelo amor de Deus, não aceita. Se tá acabando com a sua saúde mental, né, a gente tem que realmente repensar, né? E como sair dessa situação? Esse é o meu objetivo aqui. Eu vejo que as adversidades da vida sempre têm um propósito. E por que não usar essa diversidade que aconteceu na minha vida para agora ajudar quem está passando por ela? Então, tudo na nossa vida tem um propósito. E eu sinto, assim, fortemente que o meu é esse. E eu sempre, assim, eu sou bem positiva relacionada a essas coisas, né, da vida. Quando acontece alguma coisa muito forte, eu falo assim, gente, eu tenho certeza que um dia eu vou rir disso, eu tenho certeza que eu vou levar isso como um degrau, né? Então, eu sinto que o meu propósito é esse aqui, né? Depois de tudo isso que me aconteceu, né? E falando nisso que me aconteceu, parece que aconteceu só comigo, ai, nossa, aconteceu só com ela. Mas, gente, o triste é que não, acontece 24 horas com vários outros dentistas. Frequentemente eu converso com colegas, dentistas que me seguem, inclusive, eu sempre estou respondendo as mensagens, e todos com o mesmo desespero e queixa. Assim, é incrível. Cada vez vemos, né, que vivemos, infelizmente, um trabalho escravo em pleno 2024. Estou falando isso, parece algo muito exagerado, está exagerando, gente, mas é triste de falar isso. É muito real. E eu lembro fortemente de um ex-chefe meu me dizendo assim: eu quero dentistas que não têm base familiar, que não têm família, dentistas que não têm família rica para ajudar, ou que tem uma condiçãozinha ali para ajudar. Eu realmente quero comigo pessoas que precisam de dinheiro, que necessitam mesmo de dinheiro urgentemente. E hoje em dia eu entendo por quê, né? Infelizmente são pessoas mais fáceis de manipular e manter no trabalho nessas condições. E eu ficava assim, gente, não consigo aceitar isso na minha vida, né? E essa frase ficou muito na minha cabeça e me fez ter ali mais raiva mesmo e usar essa raiva a meu favor, usar para ter um gás ali para sair dessa realidade. E assim, contar para vocês, se tem uma frase que eu gostaria que vocês levassem com vocês todos os dias, é: faça o seu melhor nas condições que você tem hoje. Não espere amanhã, não espere você, sei lá, comprar uma câmera quando você tiver seu consultório, quando isso acontecer na sua vida, quando você for feliz, quando você tiver dinheiro. Não inventem desculpas. Comece hoje. Faça o melhor com as condições de hoje, tá? E outra frase também que eu amo, e eu amo compartilhar com vocês, é assim: antes de você ser excelente em algo, você precisa ter sido bom. Antes de você ter sido bom, você precisa ter sido ruim. E antes de você ser ruim, você precisa ter começado. Então, comece hoje, não espere as melhores condições para começar. Se pergunte mesmo, todos os dias, o que eu posso fazer com as condições que eu tenho hoje? E faça, anota mesmo, vê o que você consegue fazer e apenas faça. Ninguém, gente, começa do topo. Então, acredite no seu potencial. Se você não acreditar, ninguém mais vai. Então, acredite que eu tenho certeza que é possível e eu tô aqui para ajudar vocês. E outra coisa também, nada de imediatismo, porque assim, não vai acontecer amanhã, mas se você desistir, não vai acontecer nunca.
Então, confio no processo, né? Tenha paciência com esse processo. Eu estou aqui para ajudar vocês. Continuem me acompanhando, que sempre vou colocar conteúdos aqui para vocês, ajudar aí nessa caminhada nossa aí, que vale a pena, eu tenho certeza. Grande beijo.